Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. Isso, hein? Atenção, perder aqui um par de chaves. Num deles está escrito mãe e no outro aluguel. Ok? Par de chaves aqui, mãe e aluguel, por favor, quem perdeu tá aqui com a gente, viu? Existe um rio que flui do trono, águas que se passam nado. Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nado. Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nado. Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nado. Rio pelo qual não podia se passar andando, águas que se passam nado. Mais um boné encontrado aqui, tá bom? Esse aqui é da Lacoste. Tem 3 jacaré. Acho que é mais caro, né? Que vem 3. Tá bom? Boné azul da Lacoste. Tem um da Nike aqui. Daqui a pouco a gente bota uns pregos na parede e vai pendurando. Tá ok?
Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações onde está nosso Deus. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Liga o Power Play aqui atrás da mesa de som, o aparelho. Valeu.
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Dormiram bem? Sim? Eu ouvi um não aí no meio aí da galera aí. Não foi boa a dormida? Foi boa. Com a graça de Deus, sim. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, participando de mais um retiro espiritual. Quem é a primeira vez que está participando do nosso retiro? Muita gente nova. Estão gostando? Quem já veio várias vezes? Estão gostando? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Como é bom estar em comunhão. Como é bom estar presente e unidos em um objetivo só, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que bom que você se despertou para estar aqui. E eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração, tem falado ao nosso coração. E ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque a palavra do Senhor foi falada, foi ministrada, os louvores. Eu tenho a convicção que Deus tem falado ao coração de cada um presente aqui. Amém? Cadê os irmãos de São José dos Basílios? Vocês lembram, né? O primeiro dia todo mundo levantava a mão assim, dava um grito, né? Cadê os irmãos de Graça Aranha? Cadê os irmãos da Santa Filomena? Os irmãos de Presidente Dutra? Os irmãos da Invenção? Cadê os irmãos de Trizidela do Vale? Amém, irmãos. Nesse momento, eu convido a todos a se colocarem de pé. E a Boa Vista, os irmãos da Boa Vista. Nesse momento nós vamos, em reverência, falar com o nosso Deus. Vamos você tem a oportunidade de confessar seus pecados, de glorificar o nome do Senhor. Nessa manhã muito bonita de sol, com esse vento agradável, agradeça ao Senhor, agradeça por esse momento, por estarmos aqui. Se você não fez isso ainda, hoje, não deixe passar essa oportunidade. Nesse momento, você que está andando, vamos em reverência orar ao Senhor. Já podemos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai Criador, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Ó Deus, ninguém se compara, meu Pai, ao Teu poder. O Senhor é bom. As Tuas misericórdias, Pai, têm se renovado, ó Pai, a cada manhã. Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim,
o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Purifica, Senhor, o nosso coração. Queremos, ó Deus, viver para o louvor da Tua glória. Queremos Te louvar, queremos Te exaltar, Te glorificar. Com o coração, ó Deus, limpo, com o coração puro, ó Pai. Ó Deus, mesmo sabendo que somos pecadores, ó Pai, mas nós cremos que com o Teu sangue, ó Deus, nós somos purificados. Com o Teu sangue, meu Deus, nós fomos lavados. E assim, ó Deus, podemos, ó Deus, nos achegar a Ti. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ouve. Obrigado porque o Senhor se compadece de nós, mesmo sem merecer. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, pela Tua provisão, meu Deus, em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, de uma forma que nós não merecemos. E nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não sabemos agradecer e ser grato ao Senhor. Deus, pelo fato, ó Deus, de estarmos respirando, já esse é o motivo de agradecermos ao Senhor todos os dias. Obrigado, meu Pai, por essa manhã que o Senhor reservou para nós aqui. Que o Senhor fale a cada coração presente aqui. Meu Deus, e que haja transformação, ó Deus, na vida de cada retirante, ó Pai, de cada participante, meu Deus, desse retiro. Que a Tua palavra, meu Deus, encontre morada e que de fato haja transformação. Que possamos voltar, ó Deus, para os nossos lares, fortificados cada vez mais no Senhor, firmes na Tua obra, fazendo, ó Deus, o Teu trabalho, Pai. Que possamos, ó Deus, sair diferentes para o louvor da Tua glória, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Abençoa, Senhor, toda a equipe, meu Pai, da organização desse retiro. As irmãs da cozinha, as irmãs, ó Deus, e irmãos, ó Pai, da cantina, os irmãos, ó Pai, da organização em geral, cada irmão, ó Deus, da limpeza, cada voluntário, que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, que o Senhor renove, ó Deus, as forças de cada um, ó Deus, e que todos, ó Pai, venhamos entender que o que estamos fazendo, ó Deus, não é para homens, é para o Senhor, e é do Senhor que vem a recompensa. Então abençoa, Senhor, cada um e a família de cada um, para o louvor da Tua glória, meu Pai. É que nós oramos e com fé te agradecemos. Amém. Amém. Todos podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro. Qual vai ser o capítulo que vai ser lido hoje? Muito bem. Livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Todos encontraram? Amém? Leiamos a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo de que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que conhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se os seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filhos de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, pois eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo,
por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enraizadas e por elas dominadas. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou a seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é atual. Essa carta de Pedro, nós vivemos essa realidade, irmãos, nos dias de hoje. Estamos rodeados de falsos mestres, com falsos ensinos. Mas, como disse o texto, cabe ao Senhor fazer justiça. Vamos louvar o nome do Senhor, nosso ministério de louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento para juntos celebrarmos ao Senhor nosso Deus nessa manhã agradável, esse sol bonito que o Senhor nos concede. Teremos um dia abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Vamos celebrar a vida que Ele concede a cada um de nós. Ele é a vida em cada um de nós. Então vamos celebrar o Senhor com alegria. Violão. Vamos louvar ao Senhor. Tua palavra me limpa, teu amor me faz feliz, eu sei. Tua graça me basta, tua presença satisfaz meu ser. Cantemos. Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és a verdade. Jesus, tu és a vida em mim. Jesus, tu és a vida em mim. Faremos todos juntos. Jesus, Jesus, tu és o caminho. Jesus, tu és a verdade. Jesus, tu és a vida em mim. Jesus, tu és a vida em mim. Jesus, eu me alegrarei, então eu direi, tu és a vida em mim. Jesus, eu me alegrarei, então cantarei, tu és a vida em mim.
Neste momento, você pode cumprimentar o seu irmão, dizer bom dia, dizer Deus te abençoe neste momento, um momento de comunhão, para você cumprimentar o seu irmão e dizer, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos, com alegria, dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Nessa manhã continuaremos a cantar acerca do amor do Senhor. Ele se entregou na cruz por você e por mim, e este sacrifício nos faz poder estar aqui agora e cantar a Ele. Por isso vamos celebrar ao nome do Senhor, vamos continuar a adorar cantando deste amor. Se você conhece, então cante ao Senhor. A graça
de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. A graça de Deus me alcançou e me resgatou do mundo. A fé em Deus me faz andar por cima das águas. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Vamos dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Igreja, conhecereis. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus por seu sacrifício. Nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Então, se não for para adorar o Senhor, a nossa vida perde a razão, ela perde o sentido. E o que o Senhor quer de nós é realmente essa adoração genuína, que vem através do crescimento e do amadurecimento espiritual, onde os filhos do Senhor o adoram em espírito e em verdade. E esse é o nosso objetivo e esse é o desejo do nosso coração. Então louvemos ao Senhor e dizer: Senhor, é para Ti que eu nasci, é para a Tua glória e é para Te adorar com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, tudo que sou, todo o meu espírito. Louve ao Senhor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver.
te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, o Rei dos Reis, pra te adorar, ó Rei. Nós nascemos pra isso. Onde flui o amor. Feche seus olhos, Senhor, esse é o nosso prazer. Te adorar, te render toda honra, toda glória, através do nosso viver, através de todo o nosso ser. Que o teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém. Projeta para a gente o tema. A divisa. Vamos juntos, em uma só voz, recitar o nosso tema. Qual é o tema do nosso retiro? O crescimento. Vamos ler juntos em uma só voz a nossa divisa. Vamos lá? 1, 2. Amém. 2 Pedro 3,18. Graças ao nosso bom Deus. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. E nessa manhã, quem vai estar ministrando com o tema Crescendo em Comunhão e Adoração a Deus. É o nosso ministro de música, o nosso irmão Luiz Henrique, que logo, logo vai estar, não é, irmão Henrique? Mudando aí para, trocando o MM aí do ministro de música para um PR. Amém? Um futuro pastor. As crianças de 3 a 8 anos, o espaço de vocês vai estar reservado.
uma observação, não precisa levar a sua cadeira, tá certo? Então, as crianças de 3 a 8 anos já podem ser conduzidas no mesmo local de ontem. As irmãs vão estar ministrando para vocês, tá bom? Então, não precisa levar a cadeira. Eu queria convidar aqui à frente o pastor Jales para estar orando pelo nosso irmão que vai estar ministrando a palavra de Deus. Pode sim? É melhor subir, suba rapidinho para pegar na... Melhor subir que dá uma consagração no homem. O pastor... Aí só que eu não vi. Eu fui até ali, não vi ele. Graças a paz, meus irmãos. Amém? Quero convidar os amados a se colocar de pé. Vamos estar orando. Nós já ouvimos muitos louvores da parte do Ministério de Louvor, com certeza tocou o teu coração. E Deus tem algo de especial nessa manhã para fortalecer a igreja, para que a igreja esteja crescendo. Então vamos orar. Querido e soberano Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós acreditamos que ainda há algo muito especial para fortalecer a tua igreja. E que nesse momento que o Senhor esteja abençoando o teu servo. Que toda palavra que venha a ser proferida nessa manhã seja para o crescimento espiritual do teu povo. E que o Senhor esteja repreendendo toda distração. Que o Senhor esteja tirando tudo aquilo que vai chamar nossa atenção, que não seja a sua palavra. Que o Senhor retire tudo que o inimigo tentar colocar em nossa mente, mas que nós possamos absorver toda a tua palavra e que possamos sair nutrido, fortalecido no poder do Espírito Santo, e que a igreja do Senhor viva um novo tempo, um tempo de crescimento espiritual. E assim, Pai, abençoe a todos no nome de Jesus. E a igreja diz amém e glória seja dada ao Senhor. Amém, queridos. Saúdo a todos mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que bom que você veio a esse retiro. Quantos aqui estão vindo pela primeira vez? Levante uma de suas mãos. Amém. Muita gente, né? Muita gente vindo pela primeira vez. Que bom. Que bom. Que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, assim como creio que Ele já tem falado com você durante esses dias, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Henrique e atualmente estou servindo ao Senhor na Primeira Igreja Batista em Presidente Dutra, na área do Ministério da Música, né? Sou formado em música e estou concluindo agora também o curso de Teologia. Até o meio do ano a gente está concluindo, para podermos servir melhor ao Senhor na obra do Senhor. Eu digo a muitas pessoas que me perguntam, né, que se eu fosse definir um dom espiritual, esse dom seria o serviço,
né? Entendendo que música em si não é um dom espiritual. Você não recebe o talento da música quando você entrega a sua vida a Jesus. Quando eu cheguei na igreja, eu já tocava, já trabalhava com música já há um tempo, e esses talentos estão a serviço do reino do Senhor para a sua obra, até Cristo voltar e nos levar para estar com Ele. E eu convido os amados irmãos a abrirem, nesse momento, a palavra do Senhor, ou a acessarem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo, que vamos usar alguns versículos para a base bíblica do nosso estudo nessa manhã. Foi-me desafiado a preparar um estudo em cima do tema Crescendo em Comunhão e Adoração a Deus, né? E igualmente ao pastor Jales, né, quando a gente é desafiado, eu também fiz igual o profeta Isaías, disse: eis-me aqui e usa-me para a tua obra. Que Deus possa então falar ao seu coração nesta manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vamos estar lendo do verso de número 38 até o verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 38 até o verso de número 47. Quem encontrou, diga amém. Glória ao Senhor nosso Deus. E nos diz assim a palavra do Senhor. Leio aqui na versão NVI. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Como é bom ouvir a palavra do Senhor e poder tirar dela algo de bom, algo produtivo, algo que venha edificar as nossas vidas. E como eu falei, o nosso tema é crescendo na comunhão e na adoração ao Senhor. Durante todos esses dias aqui no Retiro, temos ouvido diversas mensagens, nos desafiando a crescer de forma integral em todas as áreas da nossa vida. E crescer na adoração e na comunhão também faz parte do nosso crescimento espiritual para com o Senhor. Mas para que nós venhamos crescer, a gente precisa primeiro nascer, né? É um desafio muito grande quando chega uma criança, um recém-nascido, principalmente quando é um primeiro casal, quando é o primeiro filho de um casal que está a nascer. Muitos aqui são pais, são mães e já passaram por essa experiência. Eu, como falei, me chamo Luiz Henrique, sou casado com a Natália. Cadê a Natália? Eu acho que está com as crianças lá. Sou casado com a Natália e nós temos uma filha pequena de 3 anos chamada Melissa. E nós residimos em Presidente Dutra já há 8 anos. Fomos desafiados a assumir o ministério de música na igreja e estamos lá. Então, nem a minha família e nem a família da minha esposa reside em Presidente Dutra.
A minha família é de Codó e a família dela é de São Luís. E aí nós recebemos a bênção do Senhor, que foi a Melissa. E para nós, o primeiro filho foi um desafio ainda maior, porque a gente não tinha nenhum suporte, nenhum apoio. E a gente fica naquilo. E agora, o que nós vamos fazer? Mesmo com todo o planejamento, mesmo com todo o preparo que nós podemos fazer para a chegada de um filho, quando realmente chega, é que o desafio vai estar em nossas mãos. E agora? Então, a primeira reflexão que nós podemos fazer a respeito de crescimento, antes de entrarmos no ponto do crescimento, é avaliarmos a nossa vida para entendermos se nós, de fato, já nascemos de novo. Porque não há crescimento sem o novo nascimento. E existem muitas pessoas que estão na igreja, que se congregam na igreja, que podem até fazer parte da equipe de louvor, que podem até trazer a palavra do Senhor aos seus amados irmãos, e ainda assim não terem nascido de novo. Então, ponto crucial, o primeiro ponto que nós precisamos observar e avaliar a respeito de nós mesmos é se nós já nascemos, porque só podemos crescer se tivermos nascido. E desde o ventre da mãe a criança já vai sendo gerada ali, já vai havendo um crescimento. Então a gente precisa entender em primeiro lugar isso. Os apóstolos, que nós acabamos de ler, meditando aqui na palavra do Senhor em Atos, eles também passaram por essa experiência quando naquele dia, naquela pregação em que Pedro ministrou ali, mais de 3.000 pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor e se converteram ao Senhor Jesus. Mais de 3.000 novos convertidos, de uma só vez. A pessoa, você está abrindo um trabalho, você está abrindo uma congregação, uma igreja, em determinada localidade, de repente aparecem ali já 3.000 pessoas. Os apóstolos tiveram esse desafio. Diante de cerca de 3.000 novos convertidos, cerca de 3.000 bebês espirituais sob os seus cuidados, eles devem ter feito a mesma pergunta que muitos pais recém-chegados da maternidade. E agora, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com esses bebês espirituais, com essas crianças, com esses novos na fé? E diferente de nós, hoje a gente tem toda uma logística já preparada. Você chega na igreja, você se converte, já tem uma equipe que vai lhe receber, já tem alguém para fazer um discipulado com você, já tem alguém para lhe acompanhar, já tem toda uma estrutura montada para a chegada de alguém novo na igreja. Mas nessa época ainda não tinha tudo isso, ainda não era organizado da mesma forma como nós somos hoje. Não, eles não tinham acesso ao Novo Testamento, né? Apenas aos escritos dos Antigos Testamentos e a experiência que eles tiveram ao lado do maior discipulador de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. Estiveram caminhando com ele lado a lado ali durante mais ou menos 3 anos. Os milhares de recém-nascidos, de novo, careciam, como todo bebê recém-chegado na maternidade, de sábios cuidados paternais, como andar com Cristo, vencer as tentações, como orar, como adorar. Os apóstolos ainda não tinham, como mencionei, a palavra de Deus, não dispunham de manuais, não tinham feito seminário, e tudo o que tiveram foi 3 anos de discipulados com Jesus. E agora, como eles podem nutrir e educar esses bebês espirituais? Como a igreja sobreviveria e cresceria através do cuidado dos apóstolos? Quando o entusiasmo do nascimento espiritual daqueles primeiros milhares cedeu lugar ao choque de realidade, os seus pais espirituais, ou seja, os apóstolos ali, arregaçaram as mangas e começaram a cuidar dos novos convertidos. A igreja então cresceu e prosperou. Mas como foi que os apóstolos cuidaram desses novos membros da família de Deus? A resposta, queridos, a essa pergunta nos apresenta um modelo, uma estrutura de crescimento, de como nós podemos crescer. E nós vamos tirar alguns princípios básicos de como nós podemos desenvolver o nosso crescimento espiritual através do texto no qual nós meditamos. E eu chamo a atenção de vocês a pelo menos 3 aspectos inegociáveis da igreja que cresce em comunhão
e adoração. Uma igreja que cresce é uma igreja dedicada, é uma igreja que firma-se na palavra do Senhor, firma-se nos ensinamentos do Senhor. E assim como em Atos, Deus vai acrescentando a cada dia aqueles que estão sendo salvos, os novos convertidos, os novos bebês espirituais em Cristo Jesus. E eu destaco pelo menos 3 aspectos que são inegociáveis para a gente crescer como igreja do Senhor. E o primeiro deles é o perfil da igreja que cresce em adoração e comunhão. Nós sabemos, queridos, que a igreja não é um lugar de perfeição. A igreja é uma reunião de pessoas salvas, regeneradas em Cristo Jesus, mas que ainda carregam em si traços do pecado. O pecado ainda habita no seu corpo, habita em cada um de nós que nos congregamos, que nos esmeramos para oferecer o nosso melhor ao Senhor. E constantemente nós passamos por essas lutas, nós passamos por esses desafios e precisamos vencer isso. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a igreja não é perfeita. Seguindo com os nossos estudos no livro de Atos, nós descobriremos os defeitos da igreja primitiva e veremos que perfeição estava longe da realidade também daqueles primeiros cristãos. Por exemplo, havia entre eles a hipocrisia, como no caso de Ananias e Safira, membros ali da primeira igreja em Atos. Havia problemas de erros doutrinários, pessoas que não compreendiam, não interpretavam corretamente a palavra do Senhor. Gente com diversos tipos de pecados, diversas práticas pecaminosas. Pessoas que haviam tomado a sua decisão, mas que ainda lutavam contra o pecado. Portanto, o que torna uma igreja crescente não é o seu estado de perfeição, mas aquilo pelo que ela prima ser e fazer. Por aquilo que a igreja se dedica a fazer a cada dia, é isso que pode nos levar a um estado de perfeição, de crescimento espiritual. Por que nós dizemos que somos santos? Porque o sangue de Cristo nos lavou do pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mesmo eu e você sendo pecadores, e aqui e acolá a gente ainda cometendo alguns pecados, o sangue de Cristo nos purifica de todo esse pecado. Por isso nós declaramos que também somos santos em Cristo Jesus, não por nós mesmos, mas pelo sacrifício que Cristo fez. Ele limpou as nossas vestes de pecado com o seu sangue, nos purificou. Quem deve compor a igreja? Quem faz parte da igreja? Quem são os seus membros? Segundo a nossa declaração doutrinária batista, pensando aqui na nossa denominação como batistas, a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após uma profissão de fé. É isso que está declarado lá na nossa declaração doutrinária dos batistas. Igreja, uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após uma profissão de fé. E isso fica claro para nós, queridos, já no momento em que nasceram aqueles primeiros cristãos. O verso de número 40 de Atos 2, 40 e 41 nos diz o seguinte: com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, gera no coração das pessoas o novo nascimento, ou seja, a regeneração. As pessoas são alcançadas pelo poder da palavra. Não é, e muitas vezes, pela eloquência do pregador, daquele que está ministrando a palavra. Não é por um fundo musical emocional que leva a pessoa a entrar em transe, a ficar fora de si. Mas é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que penetra no mais fundo, no mais profundo do seu coração e lhe traz a consciência de pecado, de desobediência a Deus. Assim como os olhos de Adão e Eva foram abertos ali também. E nós precisamos entender isso de fato, se nós cremos que somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que entendemos que somos salvos em Cristo Jesus, o pecado passa a gerar um incômodo na nossa vida.
O nosso coração não fica mais em paz quando nós desobedecemos a Deus, quando nós desonramos a Deus, quando nós pecamos contra Deus. E esse é um sinal de que verdadeiramente nós fomos salvos. Porque quando a nossa vida não era com Cristo, quando estávamos no mundo sem Cristo, esse pecado não nos incomodava de forma alguma. A gente mentia com naturalidade, a gente falava palavrões com naturalidade. A gente roubava com naturalidade, podia roubar em benefício próprio, etc. E isso não lhe gerava nenhum tipo de incômodo, dependendo da sua criação. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em cada um de nós, o pecado precisa gerar em nós algum incômodo. E se na sua vida esse incômodo ainda não está acontecendo, reflita no primeiro ponto que eu mencionei aqui. Se de fato você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque as pessoas regeneradas por Cristo, elas se incomodam com o pecado. A igreja que busca o crescimento, ela é composta por crentes, por pessoas regeneradas, pessoas convertidas e batizadas após pública profissão de fé. Pessoas que se salvaram da geração corrompida, das suas vestes sujas e foram acrescentadas no corpo de Cristo com vestes brancas. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é qual é o perfil da igreja. Qual é o perfil da igreja que você faz parte, da igreja que você se congrega? A sua igreja tem zelado pela palavra do Senhor? A sua igreja tem zelado pelo ensino verdadeiro do que nos diz a palavra do Senhor? Tem buscado viver em comunhão? Tem buscado crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Então, o primeiro ponto a observarmos nessa manhã é esse, queridos. O segundo ponto que eu trago são as nossas prioridades. Então, se você quiser anotar o primeiro ponto, o perfil da igreja. O segundo ponto, as prioridades da igreja que cresce em comunhão e adoração. Nós podemos observar aqui no livro de Atos, mais uma vez, analisando a nossa igreja histórica, o que era prioritário para essa igreja. Porque em Atos 2:42, nós somos informados daquilo em que eles se dedicavam. Prioridade requer uma dedicação exclusiva. Qual é a sua prioridade? Não, a minha prioridade são os estudos. Então, se a sua prioridade é o estudo, você vai dedicar mais tempo do seu dia aos estudos. Não, a minha prioridade é a minha empresa, é o meu trabalho, é o meu serviço. Então, aquilo que é prioridade para você, você vai dedicar mais tempo. Não, a minha prioridade é servir ao Senhor, na igreja do Senhor, é estar com os irmãos. E isso também vai tomar de você mais tempo. Em outras palavras, aquilo que tem consumido a maior parte do seu tempo, essa tem sido a sua prioridade. Então, avalie também qual tem sido, ou quais têm sido, a prioridade de vocês. Com que você mais tem gastado tempo, tem investido tempo, ou tem desperdiçado tempo. Avalie e reflita a respeito disso. O verbo dedicar traz uma conotação de firmeza, de constância, de inflexibilidade, de fidelidade exclusiva com relação a determinada ação ou direção. Mas aqui eles se dedicavam com constância e fidelidade exclusiva. Aqui toda e qualquer igreja deve se dedicar com firmeza e fidelidade exclusiva. Vamos descobrir isso lá em Atos 42 e 47. No verso 42 diz o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E no verso 47 vai dizer: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Perceberam aqui a prioridade daqueles que buscam o crescimento? Nós podemos destacar algumas dessas prioridades. O ensino, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles também se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações, ou seja, à adoração e à evangelização também. Tudo isso fazia parte das prioridades da igreja, da prioridade da primeira igreja em Atos. E nós precisamos extrair desses bons exemplos
atitudes práticas para que nós possamos também crescer. Porque o nosso modelo, o nosso livro de regra de fé e prática é a palavra do Senhor. É Ele que deve conduzir sempre as nossas vidas. Então eles cresciam e eles tinham como prioridade o ensino da palavra de Deus, a comunhão, a adoração e a evangelização. Precisamos nos dedicar ao ensino, precisamos estar mais atentos ao que nos diz a palavra do Senhor, buscando aprender mais do Senhor, buscando andar com pessoas que de fato nos aproximam de Deus. E a igreja prioriza, como eu acabei de falar, a comunhão, dedicava-se à comunhão. A palavra koinonia, de onde vem a nossa palavra comunhão, tem como raiz a palavra comum. Comunhão está relacionada a comum, a algo que é comum a todos, algo que está relacionado a todos. Aqui nós temos diversas áreas de lazer, de esporte, e cada um de vocês vai se identificando com aquilo que mais lhe agrada. Então a turma do futebol tem o futebol em comum, a turma do vôlei tem o vôlei em comum, a turma do beach tênis agora, né? Daqui a pouco a turma da piscina, e assim vai, e assim vamos crescendo também. Como é bom, queridos, viver em comunhão. Comunhão, portanto, é ter coisas ou interesses comuns e compartilhados. A igreja tem o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, e dele compartilha uns com os outros, fortalecendo e encorajando uns aos outros. Compartilha das mesmas alegrias, das mesmas tristezas, reparte o que tem com quem mais precisa, o que se tem é também do outro, e o que o outro não tem é problema nosso, sim. A igreja prioriza a comunhão. A igreja que prioriza a comunhão, ela dedica-se em compartilhar. Então, um verdadeiro crente que se dedica, que ama o Senhor, que ama a obra do Senhor, ele está à disposição para servir uns aos outros. Ele está à disposição para compartilhar aquilo que tem, aquilo que é responsável por administrar também com os outros. Isso é viver em comunhão. É estarmos andando sempre juntos. A gente já viu várias situações nas nossas igrejas, onde existem aqueles grupos chamados de panelinhas, né? Existem aquelas panelinhas, aquele grupo. Então, dentro de um grupo grande, um grupo heterogêneo como o nosso, sempre vai haver pessoas com finalidades e interesses diferentes. Então, é natural que haja grupos, devido aos interesses que cada um tem, como nós acabamos de mencionar aqui. Mas o problema é quando nós colocamos uma tampa nesse grupo. Não, o meu grupo é esse aqui, está fechado, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém desse grupo. Tipo uma sociedade secreta. Ninguém mais pode fazer parte desse grupo, ninguém pode sair. Que ninguém entra e ninguém sai. Então o problema é esse. E esse tipo de atitude, esse tipo de panela, esse tipo de grupo, ele não deve existir no nosso meio. Não deve existir no meio do povo de Deus, né? Nós temos sim afinidade diferente, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo Jesus. Já pensou se o seu pé quisesse se juntar com a sua mão? Não, vamos para cá. E o seu corpo vai para o outro lado. Não tem cabimento, meus irmãos. Não existe isso. Então isso não deve existir no meio de nós. Nós somos um grande grupo, um grande povo do Senhor. Fazemos parte da igreja universal, que é formada por todos os crentes salvos em Cristo Jesus. Não me refiro aqui à universal do reino de Deus, mas à igreja universal do povo escolhido por Deus para servi-lo e para louvá-lo. Por isso nós precisamos priorizar também a comunhão e nos dedicar a estarmos servindo, a termos tudo em comum uns para com os outros. Nós precisamos também priorizar a adoração. Pode-se notar que a igreja que prioriza a adoração, que a igreja prioriza a adoração ao se ler que eles se dedicavam ao partir do pão e às orações, ou seja, confissões, súplicas, intercessões e ações de graça. E eles louvavam diariamente a Deus. Esse povo era muito unido. Então eles tinham uma comunhão bastante fortalecida e eles buscavam ao Senhor todos os dias. Aqui, dentro do nosso contexto, nós nos reunimos 3, no máximo 4 vezes na semana, mas nós estamos ali juntos e nós sentimos falta de pessoas que vão deixando de participar das nossas reuniões. A palavra do Senhor já nos diz, né? Não os deixe de congregar
De forma alguma. Congregai-vos, porque na congregação nós somos fortalecidos, nós somos edificados, nós somos abençoados, nós podemos também abençoar a vida dos nossos irmãos, nós somos fortalecidos pela união que temos, e juntos nós somos mais fortes do que estivermos andando sozinho. A palavra do Senhor também já nos diz isso, que é melhor sermos dois do que um, porque um pode ajudar o outro, um pode fortalecer o outro. Por isso eu creio que não existe crente, a não ser em algumas situações específicas, onde não há condições, ou onde não tem onde se congregar, né? Mas o natural do crente é estar se congregando, é estar envolvido em algum ambiente onde o povo de Deus esteja ali reunido, firmado na palavra de Deus, buscando aprender ainda mais do Senhor e adorando ao Senhor, através da oração, através do ensino da palavra, através do louvor. Existem várias formas de manifestarmos a nossa adoração ao Senhor, nosso Deus. Então a igreja estuda a palavra, cuida uns dos outros e se reúne para cultuar a Deus. Essa é a igreja que prioriza a adoração. Então, o primeiro ponto, perfil. Precisamos entender o perfil da igreja. Precisamos também observar as prioridades da igreja do Senhor. E o terceiro e último ponto, nós precisamos praticar. As práticas da igreja que cresce em comunhão e adoração. O que precisamos praticar? Vamos observar mais uma vez o texto da palavra do Senhor. Atos 2, verso 43, nos diz: todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Então, além do perfil da prioridade, nós precisamos observar as práticas da igreja que busca o crescimento, sendo quem eles eram e priorizando o que eles priorizavam, que tipo de igreja eles estavam se tornando. Nós devemos aprender deles isso. O ensino da palavra de Deus produz em nós o temor no coração das pessoas, e tal ensino vem acompanhado pelos milagres que Deus opera com o objetivo de autenticar a sua palavra. Então, a prioridade ou a prática exercida por eles era a prática de meditação na palavra do Senhor. Eles precisavam conhecer ao Senhor e se dedicar ainda mais ao Senhor, e nós conhecemos o Senhor através da sua palavra. E os milagres acompanhavam essas obras, essas práticas que eles tinham. Mas a finalidade em si não era o milagre, mas a vida em Cristo Jesus através da sua palavra. Precisamos ter esse cuidado. A palavra poderá ser autenticada por milagres, mas os milagres não produzirão o poder da palavra. Portanto, não priorize milagres, priorize a palavra. A igreja que prioriza o ensino cresce em comunhão e adoração. Você lembra daquela vez que você possivelmente já possa ter passado por isso, né? De às vezes chegar em casa da escola, quem estuda em escola integral aí chega cansado, né? Passa o dia todo na escola, ou então quem trabalha na sua empresa aí, ou no serviço público até tarde da noite, aí tem aquele culto no meio da semana, o culto de quarta-feira em algumas igrejas, em outras igrejas é na quinta, aí você fica pensando, eu estou tão cansado, eu não vou para o culto hoje, eu vou descansar. Mas aí fica algo ali lhe incomodando para que você vá ao culto. E mesmo cansado, você decide ir ao culto. E eu tenho certeza que todos vocês que já decidiram isso, mesmo estando cansados, não se arrependeram. Foram revigorados e fortalecidos. Porque é isso que nós precisamos fazer, queridos, é nos alimentar. Às vezes nós estamos cansados, sim, fisicamente, mas o Espírito nos vivifica e nos fortalece também. Então nós nos esmeramos para estar participando daquele culto, para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor e colocando em prática tudo aquilo que nós temos aprendido nos nossos dias. A igreja que pratica a comunhão reproduz o amor de Deus. Versos 44 e 45 nos diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Um detalhe interessante aqui é que eles não vendiam tudo. A palavra de Deus nos diz que eles vendiam tudo. Eles vendiam
algumas coisas, pois havia ainda casa entre eles onde eles se reuniam diariamente. Eles vendiam apenas o necessário para suprir a carência dos irmãos. Note a expressão, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Indica aqui que a venda e a partilha eram ocasionais, em resposta a necessidades específicas, e não feitas de uma só vez. O amor deles era de tal modo que, se fosse preciso, eles vendiam, eles abriam mão até do que dispunham para ajudar quem mais precisava. Essa era a realidade vivida ali na igreja primitiva. O que é de um é de todos, e o que o outro não tem não é problema dele, é problema nosso. É problema de todos nós. Então, nós que fazemos parte da igreja, precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos estar sensíveis às necessidades que os nossos irmãos estão passando. Nós não fomos transformados por Deus para termos apenas a salvação para nós mesmos e deixarmos nos preocupar com outras pessoas. Nós devemos sim nos preocupar uns com os outros, tanto aqueles que já são nossos irmãos, salvos na fé em Cristo Jesus, como aqueles que ainda carecem da glória do Senhor, da graça de Deus, aqueles que ainda não foram salvos. E um dos principais desafios nossos, quando nós nos convertemos, quem teve a experiência de se converter aí na adolescência, na juventude, na vida adulta, é alcançarmos a nossa família. Quando você é o primeiro, não sei se você foi o primeiro da sua família, né, a se converter. Eu fui o primeiro da minha família. Então é um desafio ainda maior. E é um desafio que você não vai conseguir vencer com insistência. Você precisa, em primeiro lugar, ter uma vida correta diante de Deus, porque a sua família sabe todo o seu passado, sabe tudo que você já foi, tudo que você aprontou. Então não é com uma palavra impositiva que você vai conquistar o coração da sua família nesse momento. A primeira coisa que você precisa é mostrar realmente frutos de arrependimento. A sua família precisa ver em você Cristo Jesus. Ela precisa ver o coração de Cristo Jesus na sua vida. Ela precisa ver você orando por ela. Ela precisa ver você mudando de vida verdadeiramente, você se tornando a cada dia mais parecido com Cristo Jesus. E sempre que é oportuno, levar uma palavra do Senhor para o coração deles. Mas isso só vai fazer sentido se de fato você tem uma vida integral nas mãos do Senhor, seu Deus. Então, nós precisamos viver aquilo que nós temos cantado, queridos. Nós precisamos viver aquilo que nós temos falado aqui através das canções, daquilo que nós temos proferido nas nossas orações e naquilo que nós temos meditado na palavra do Senhor. Nós precisamos viver assim, para nós, de fato, alcançarmos o crescimento integral de todo cristão. A igreja que prioriza a comunhão reproduz assim o amor de Deus. Então são muitas prioridades na vida do povo de Deus. Então nós precisamos entender qual é o perfil da igreja do qual nós fazemos parte. Qual é o seu perfil como parte da igreja do Senhor. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades e precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Sejamos então, queridos, uma igreja crescente. Seja você um crente verdadeiro. Cuide do seu perfil, compreenda se de fato você realmente é salvo e viva como um salvo, integrando-se à igreja do Senhor. O salvo tem prazer em estar na igreja do Senhor, em se reunir como igreja do Senhor. Reveja as suas prioridades. Será que a sua prioridade tem sido a palavra de Deus? Será que a sua prioridade tem sido o fortalecimento da comunhão com os irmãos? Tem sido a sua adoração ao Senhor? Tem sido a propagação do Evangelho através da evangelização de pessoas não salvas? E atente-se para as suas práticas. Poder, amor, cura, o Evangelho da palavra de Deus. Eu tive uma experiência na minha vida, enquanto novo convertido ali na primeira igreja batista em Codó. Passei por duas fases nesse sentido. No início, eu acabei me juntando com aquela galerinha, que eu não sei se tem na igreja de vocês,
Mas na minha lá tinha aquela galerinha que estava na igreja, mas que não queria nada com a igreja. Não tem não, né? Na igreja de vocês eu sei que não tem essas coisas não. Mas lá na minha igreja tinha. Então eu comecei a andar com essas pessoas, né? E aí eles aprontavam. E eu estava lá no meio deles, sofrendo das mesmas consequências que eles sofriam, mesmo sem estar fazendo nada, mas só pelo fato de eu estar andando com eles, isso manchava a minha imagem e eu ia sendo mal visto pelos meus irmãos cada vez mais. Até que um dia uma pessoa de fé, de muito amor, dedicou um tempo da sua vida a falar comigo a respeito disso, a respeito das amizades que eu tinha, né? Mesmo sendo pessoas todos de dentro da igreja, entre aspas, estavam na igreja, mas não faziam parte da igreja, no seu entendimento integral. Então eu refleti a respeito disso e levei aquela palavra daquele irmão como algo significativo para a minha vida. E eu deixei de andar com essas pessoas para andar com pessoas que realmente estavam temendo ao Senhor. E aí eu fui me amoldando, porque existe dois tipos de perfil de pessoa. Ou você é daqueles que acompanha os outros, ou você é daqueles que encabeça o grupo de algumas pessoas, né? Ou seja, uns são mais influenciados e outros são mais influenciadores, né? E isso, cada um tem o seu perfil nesse sentido. Então sempre tem aquele que todo mundo gosta de estar perto, é um influenciador. E tem os que se aproximam, que são os influenciados. Então, nessa minha primeira fase, eu era muito influenciado pelas pessoas. Então, eu me envolvia com eles, me relacionava com eles e acabava sendo influenciado por eles. Então, quando eu entendi isso, através dessa palavra desse irmão que falou muito ao meu coração, né, eu passei a refletir a respeito da minha vida e vi, então, se a minha fragilidade é ser influenciado hoje, então, pelo menos que eu seja influenciado por pessoas que estejam próximas de Deus. E assim Deus foi me restaurando, Deus foi mudando a minha imagem na visão da igreja. E as oportunidades foram se abrindo. E Deus foi transformando o meu coração, a minha vida, o testemunho começou a aparecer. E ainda hoje Deus continua trabalhando na minha vida. Então, nunca é tarde. Talvez você esteja hoje na mesma situação em que eu estive há um tempo atrás. Num grupinho de pessoas sendo influenciada por pessoas que não edificam a sua vida, que não agregam nada ao seu coração, à sua vida, mas ainda há tempo. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, nunca é tarde para você, se de fato, se firmar no Senhor. Isso faz parte do nosso crescimento. Abrirmos os nossos olhos para nos voltarmos fielmente ao Senhor nosso Deus. E não pense que seu corpo vai querer isso. Seu corpo não quer. Porque a nossa natureza é má, ela é pecaminosa. A gente precisa nos esforçar, crescer, se dedicar ao ensino e ao temor da palavra do Senhor. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço ao Senhor a oportunidade de estar mais uma vez compartilhando da palavra do Senhor com os irmãos. Peço que sempre que lembrarem, sempre que possível, orem, não só por mim, mas por toda a igreja, toda a primeira igreja batista em Presidente Dutra. Nós temos muitos desafios. E muitos desafios novos têm aparecido. Temos alguns trabalhos sem obreiros, algumas congregações sem obreiros, precisando de trabalhadores, né? Mas é como a palavra de Deus já diz, e diz: os campos estão prontos, mas poucos são os trabalhadores. Então orem pela igreja do Senhor, olhem pela nossa igreja ali em Presidente Dutra, olhem pelos desafios que temos. E o nosso desejo é que todos nós venhamos compreender de fato que precisamos crescer em todas as áreas da nossa vida, como servo, como crente em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós e que possamos continuar aprendendo ainda mais durante todo esse restante de retiro que ainda temos. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, irmão Henrique. Que o Senhor continue abençoando você e sua família,
e o seu ministério. Como você disse, que você continue juntamente com sua família, servindo ao Senhor. Amém? Vamos ter um período de oração e nós convidamos nosso irmão missionário Idalvan, da Igreja Batista em São Miguel, que vai estar conduzindo esse momento de oração. E vamos juntos orar ao Senhor mais uma vez. Missionário Idalvan, que está na congregação no São Miguel. Vamos nos colocar em pé. Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Refletindo sobre esses primeiros dias de retiro, tenho observado quão grande é o Senhor e quão maravilhoso Ele tem sido em nossas vidas. Tenho também percebido a alegria de todos em estarem aqui, juntos, unidos em um só propósito, que é conhecer mais o nosso Salvador. Amém? O Salmo 126, versículo 3, diz que, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem está alegre aqui hoje? Amém? Hoje nós vamos ter esse momento de oração de uma forma bem parecida com a de ontem. Eu peço que cada irmão pegue na mão de um irmão e orem uns pelos outros. Apresentem a vida do seu irmão, pergunte ao seu irmão sobre o que você quer receber de oração nesta manhã. E eu convido a todos, neste momento, a estar curvando suas cabeças. Não quero que ninguém fique só. Juntem-se em grupos, orem uns pelos outros. Amém? Então oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Graças te damos, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade e pelas tuas misericórdias. Que as tuas misericórdias, Deus, venham estar se renovando todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos fazer entender que o Senhor é suficiente para as nossas vidas. Deus, nesta manhã eu te apresento, Deus, cada vida aqui representada e te peço, sonda, Deus, cada coração e cada mente. Supre, Pai amado, com aquilo que realmente cada um está necessitando. Deus da glória, continue, Deus, presente, nos abençoando e nos fortalecendo em todo o tempo. Santo, santo é o teu nome. E nós continuaremos, Deus, te louvando, te adorando, porque entendemos, Deus, que o Senhor é poderoso. Senhor, Criador dos céus e da terra, que o Senhor continue, Deus, cuidando das nossas vidas. Deus, eu oro, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em especial por cada jovem e adolescente que se encontram aqui neste retiro. Que cada um coloque, Pai, dentro do seu coração o desejo de te conhecer mais, de ser luz, Pai, em um mundo de trevas ao qual nós vivemos. Que eles possam, Deus, em todo tempo, serem influenciadores e não influenciados. Que eles consigam, Deus, trazer do mundo aqueles que estão em treva para a luz. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido
bom, porque o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós. Senhor, continua, Deus, nos abençoando. Continua, Deus, provendo sobre as nossas vidas. Nós necessitamos, Pai, do Teu direcionamento, dos Teus cuidados. Ensina-nos, Deus, a andar no Teu caminho. Ensina-nos, Deus, a guardar a Tua palavra, Pai, no nosso coração. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor crie em cada um de nós um coração puro e reto. E renova dentro de cada um de nós, Deus, um espírito inabalável, onde possamos, Deus, permanecer firmes, entendendo que nós temos, Deus, os Teus cuidados. Que independente, Pai, das dificuldades, das tempestades, nós vamos vencer, porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus poderoso que pode nos dar vitória. Nós Te agradecemos, Deus, também nesta manhã, pelos louvores aqui entoados, pela ministração também da Tua palavra, Deus. Obrigado. Que o nosso coração, Pai, continue durante todo este retiro sensível à Tua palavra, para que ela venha tocar profundamente cada coração. Deus, nós Te agradecemos em todo o tempo. E por fé, Pai, nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Podeis assentar. Muito obrigado ao nosso irmão missionário Idalvan. A equipe, irmão Daniel. Irmão Daniel está presente? Irmãos, alguns avisos. À tarde, livre para a prática do esporte. Você que deseja jogar futebol, beach tênis, ou voleibol, ou você que não pratica nenhum desses esportes, aproveite para descansar, tá bom? Nosso almoço, às 12 horas até às 13 horas, tá certo? Então, aproveite esse momento, desse intervalo, para arrumar alguma coisa e esteja na hora para que fosse servido o almoço. Vamos nos colocar em pé. Alguém tem algum aviso? Ninguém perdeu mais dinheiro não, né? Ninguém está perdendo mais. Acho que o pessoal brinca que ninguém achava mais dinheiro, né? Porque todo mundo só usa Pix, né? Então, assim, ninguém mais tinha aquela alegria. Eu encontrei R$20, R$50 na rua. Eu acho que os irmãos até tinham perdido esse, porque todo mundo só usa Pix. Que tiveram que usar dinheiro, aí perderam o costume, né? Todo mundo perdendo dinheiro. Cuidem, irmãos, dos seus pertences, tá? Cuidem deles. Vamos orar encerrando. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que foi ministrada, ó Pai. Muito obrigado, Senhor amado, por esse momento, nessa manhã, ó Pai, onde estivemos junto contigo. Continua conosco, ó Pai, no decorrer do dia, ó Pai, à noite, nesse retiro, Pai. Continua, meu Deus, nos transformando para o louvor da Tua glória, Pai. Que todas as barreiras, ó Pai, do inimigo venham cair por terra, ó Pai. Que toda a ação, ó Deus, que está tentando destruir, ó Pai, a nossa comunhão, a nossa, ó Pai, adoração contigo, caia por terra em nome de Jesus. E que Teu nome, ó Deus, seja glorificado para todo sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos.